Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre prioridade, uma palavra que pode fazer toda a diferença na sua vida e no seu trabalho a partir de agora. Você já parou para pensar o que diferencia as pessoas mais bem-sucedidas, aquela minoria no topo, de todo o resto da população? O que essas pessoas fazem de diferente que os outros não fazem? São algumas coisas. Aliás, o meu trabalho gira em torno justamente disso, de identificar quais são esses padrões e ajudar as pessoas a aplicarem nas suas vidas para obterem sucesso. E uma dessas coisas que essas pessoas do topo fazem de diferente do resto e que é muito evidente é elas focam nas suas prioridades. Elas não perdem tempo com aquilo que não é importante, enquanto a maioria das pessoas acaba se perdendo em meio a distrações e tarefas que não levam a lugar nenhum. Aliás, eu gostaria que você marcasse esta frase: movimento não é progresso. Imagine aquela cena do hamster correndo na gaiola. Ele corre o dia inteiro, mas não chega a lugar nenhum. E isso se aplica também para o nosso dia a dia. Tem pessoas que cumprem dezenas de tarefas e ainda assim chegam ao final do dia sem ter realizado nada de significativo. É aquela sensação: fiz 1000 coisas e parece que eu não fiz nada. Corri um monte e parece que eu não cheguei a lugar nenhum. Por que isso acontece? Esse é o alto preço que você paga por caminhar sem ter clareza das suas prioridades. Você acaba dissipando e gastando a sua energia em uma série de coisas secundárias que não trazem resultado, em vez de concentrar e canalizar os seus esforços naquilo que realmente é prioritário. E se for para definir, para ficar bem claro nessa nossa conversa, o que é prioridade? Tem várias definições, mas eu gosto de colocar de uma maneira bem simples e direta. Prioridade é aquilo que faz você avançar em linha reta de maneira significativa em direção a uma meta importante para você. Vou repetir. Prioridade é aquilo que faz você avançar em linha reta rumo a uma meta que tenha um profundo significado para você. Então, existe um passo anterior para que você possa ter clareza de quais são as suas prioridades, ou melhor dizendo, qual é a sua prioridade, e eu já vou falar mais sobre isso adiante. Para você conseguir ter essa clareza de qual é a sua prioridade, você precisa antes ter clareza de qual é a sua meta, da onde você quer chegar, porque aí sim você vai entender se isso que você está fazendo está conduzindo você de uma maneira eficaz rumo à sua meta, ou você está simplesmente realizando atividades que não estão fazendo com que você se aproxime dos seus objetivos. Aí está então a grande diferença. Por isso, é muito importante, primeiro, ter clareza da onde você quer chegar e, a partir disso, entender quais são as atividades que você realiza que fazem você ter um maior progresso em direção a essa meta. Um outro ponto que eu iria levantar aqui, eu fiz algumas anotações para falar sobre esse tema, é o seguinte: tem uma frase muito famosa que diz isso aqui: quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. E isso é a mais pura verdade. A pessoa tem a sensação que tem milhares de prioridades, porque tem muitas coisas importantes que ela deve fazer. Mas se você tem muitas prioridades, significa dizer que você não tem nenhuma. Aliás, tem um livro que eu gosto bastante que se chama A Única Coisa e que ele ressalta o seguinte: prioridade é uma palavra singular. Lembre-se disso. Uma outra frase que eu gostaria que você anotasse: prioridade é uma palavra singular. Não existem prioridades. Prioridade, ela só pode ser uma. Ah, Paulo, mas eu tenho prioridades em diversas áreas da minha vida. Eu tenho prioridade no meu casamento, na minha vida pessoal, na minha saúde, no meu trabalho, e dentro do meu trabalho eu tenho prioridades em diversas áreas que eu lidero.
Ainda assim, se você priorizar as suas prioridades, você vai sempre chegar a uma única prioridade. E aqui está o segredo: você ter clareza de qual é essa sua única coisa, que é o título do livro, a sua prioridade absoluta, porque essa é a que vai te trazer mais resultados. E o livro ainda traz uma ilustração muito interessante, como se fosse um dominó, uma pecinha pequena, e daí uma pecinha maior, e uma pecinha maior, e vai crescendo. E ele diz assim: o nosso caminho, a nossa escada para o sucesso é mais ou menos dessa maneira. Você identifica qual é essa única coisa, que é aquilo mais importante que você deve resolver na sua vida neste momento e foca a sua energia nela. A partir do momento que você derruba essa peça, uma nova prioridade, uma nova coisa número 1 vai aparecer, você foca a sua energia novamente nessa única coisa e assim por diante você vai utilizando o seu tempo de uma maneira mais inteligente, investindo as suas horas nessas coisas, ou nessa coisa, melhor dizendo, que te traz um maior resultado. Agora, quantas pessoas fazem isso? O que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia é viver e utilizar o nosso tempo baseado em demandas externas. Apareceu um e-mail, um pedido, distrações, mídias sociais, celular, e você caminha sem ter clareza dessa prioridade. Aliás, eu vou provar isso para você agora. Se eu te perguntasse qual é a sua prioridade neste momento, mais uma vez no singular, porque só existe uma, você provavelmente, muito provavelmente, teria que parar, pensar para me dar uma boa resposta. Você não tem isso já pronto na ponta da língua. E só o fato de você não ter isso e ter que pensar para me dar uma resposta já mostra que você estava trabalhando ou você estava vivendo essa semana sem ter essa clareza de qual é a sua prioridade. E uma técnica que eu vou compartilhar com vocês no final desse vídeo, mas eu já posso adiantar, não comece a trabalhar sem ter clareza de qual é a sua prioridade. Senão você corre o risco de estar gastando seus esforços e o seu tempo em atividades secundárias que não te trazem resultados, em vez de conseguir focar e canalizar a sua energia, que é um recurso finito, assim como o tempo, que é outro recurso finito, naquilo que realmente traz resultados. A gente tem aquela questão de querer se manter numa zona de conforto e criar a ilusão de estar trabalhando. Então eu preciso responder vários e-mails, eu preciso fazer essa lista, eu preciso organizar essa planilha, eu preciso fazer esse relatório. E às vezes isso é prioridade, mas nem sempre. Muitas vezes isso é só um conforto mental de você estar ocupando o seu tempo em vez de estar produzindo. Produzindo é quando você está trabalhando nas suas prioridades, ou na sua prioridade, melhor dizendo, e avançando de uma maneira efetiva rumo a um objetivo claro. E ocupando o seu tempo quer dizer que você está simplesmente realizando atividades importantes ou não. E aqui eu gostaria de mencionar uma coisa bem na parte corporativa, agora no mundo empresarial, no seu trabalho. Qual é a importância de você ter essa clareza de prioridade e qual é o papel do líder em relação a essa palavra? Ao meu ver, são dois papéis do líder importantíssimos em relação à obtenção da clareza de prioridade para a empresa. Primeiro, o líder ele deve ser sempre o exemplo para os seus liderados. Como um líder pode esperar que os seus liderados tenham clareza de qual é a sua prioridade se o próprio líder não tem essa clareza? Então, o primeiro passo é o líder ter uma clareza cristalina, absoluta, de qual é a sua prioridade neste momento para dar o exemplo. Ponto número 1. Segundo ponto que eu falei, é papel do líder ajudar os seus liderados a identificarem aonde está a sua prioridade também. Muitas vezes os liderados não têm essa clareza de prioridades, ou se têm, elas estão desalinhadas com a prioridade que o líder espera que elas tenham. Então é papel do líder ajudar as pessoas
e dizer a elas: olha, a prioridade que eu espero que você tenha nesse momento é essa. Eu quero que o seu trabalho gire em torno dessa prioridade, que é aquela que eu espero que você tenha. E não aquela que você acredita que deveria ter. Porque a equipe deve trabalhar em torno de uma prioridade em comum, em sinergia. Se cada um tem uma prioridade e isso está totalmente desalinhado, é falha do líder por não coordenar essa questão. Então, é muito importante isso. Isso é raro. No meu trabalho com empresas, eu vejo que nem o líder tem clareza de qual é a sua prioridade, nem os colaboradores e nem eles se entendem e estão sincronizados nessa questão da prioridade. Importantíssimo. E por fim, depois de tudo isso que eu falei, a pergunta que deve estar surgindo na sua cabeça é a seguinte: Paulo, como eu faço para descobrir aonde está a minha prioridade? Como eu faço para identificar aonde está a minha prioridade, aonde eu deveria concentrar os meus esforços? Um grande erro que as pessoas falam, vou só abrir um parênteses aqui para ilustrar aquilo que eu falei no início sobre dissipar seus esforços, a pessoa dá peso igual para coisas diferentes. Eu poderia entrar aqui no princípio de Pareto, mas o vídeo já vai ficar muito longo, vou deixar para um vídeo separado, mas não se deve dedicar o mesmo tempo para coisas que têm pesos de importância diferentes. Por exemplo, você tem 8 horas de trabalho para o dia. Você não deve concentrar esse tempo igualmente, distribuir ele igualmente entre todas as atividades. Não, você deve concentrar, por exemplo, hipoteticamente, 6 horas dessas 8 na sua prioridade e as 2 que sobram você responde demandas, você faz aquelas coisas que não podem ser adiadas, que têm que ser feitas e assim por diante. Mas não simplesmente dissipar o seu esforço ao longo de muitas horas através do dia e deixar de dedicar a maior parte do seu tempo focado na sua prioridade, pois é isso aqui que traz resultado. Então, voltando para a questão de como você faz para identificar aonde está e quais são ou qual é a sua prioridade neste momento, existem algumas formas de você descobrir isso, dessas coisas ficarem mais claras. Uma delas é uma pergunta muito simples que você deveria se fazer toda manhã. E eu gostaria que você anotasse também isso que eu vou dizer, a frase, a pergunta, porque ela pode te ajudar bastante. Primeiro, qual é o destaque do meu dia? Qual é a prioridade do meu dia? Qual resultado eu espero ter obtido ao final do meu expediente ou ao final do meu dia de trabalho? E isso vale para a vida também, vale para o final de semana, vale para o lazer, vale para uma série de coisas. Mas focando aqui na parte profissional, você começar o dia respondendo claramente a essa pergunta: qual resultado eu espero ter obtido ao final do meu dia? Vai fazer toda a diferença. Uma outra pergunta: se você tivesse que responder qual é a prioridade número 1 do meu dia, da minha semana, do meu momento atual? Atualmente, qual é a minha prioridade? Qual é a meta que eu estou buscando? E qual é aquilo que vai fazer eu focar na meta? Eu vou traduzir um exemplo prático para ficar mais claro. Vamos supor que você queira vender um produto online. Você tem um produto online e você quer vender esse produto no seu site, tá? Existem algumas conversões, algumas métricas que fazem a venda final surgir. Então, por exemplo, você quer vender o seu produto. Você identifica quantas pessoas acessam o seu site. 100. Dessas 100 pessoas, quantas pessoas clicam para fazer um teste gratuito do produto que você vende? Vamos supor que seja um curso. Dessas 100 pessoas, 10 clicam ali, ao acessarem o site, clicam e entram para testar gratuitamente o produto que você oferece.
Dessas 10, quantas efetivamente concluem a compra? Uma, vamos supor. Então você sabe que você precisa, em média, de 100 pessoas acessando o seu site para vender um curso ou um produto que você venda. Nesse funil que eu acabei de demonstrar, certo? Diante disso, vamos supor que a sua meta é: eu quero vender no mês 50 cursos ou X cursos. Qual é a minha prioridade diante desse objetivo? Uma meta clara, eu tenho um número. Então, nesse mês eu quero vender 50 cursos. Como que você faz para vender 50 cursos? Só existem 3 formas, ao meu ver aqui, nessa matemática. 1. Você aumenta o número de pessoas que acessam o seu site e mantém a conversão atual. Em vez de 100, você coloca 5.000 pessoas para acessarem o seu site e aí nessa proporção 50 pessoas vão comprar. Ou você aumenta a primeira taxa de conversão, você começa de 100 pessoas que acessam o site, em vez de 10 somente vão testar o produto gratuitamente, agora são 20. Porque daí, se você mantiver a segunda conversão, dos 20, 2 vão comprar. Então, a cada 100 que acessam, 2 estão comprando. Você já aumentou. Ou você aumenta a terceira conversão. 100 acessam, 10 fazem o programa, fazem o teste gratuito e 3 compram. Então, você aumentou a terceira conversão. Ou seja, você tem 3 metas muito claras aqui. Ou aumentar o número de pessoas, ou aumentar a primeira conversão, ou aumentar a segunda conversão se você quer aumentar o seu nível de vendas e chegar na sua meta de vender 50 cursos nesse programa. Tá claro qual é a prioridade? Você escolhe uma das 3 e você... Por exemplo, aqui ilustra bem a questão de prioridades versus prioridade. Você aqui nesse caso, nesse nosso cenário que nós estamos construindo, você tem 3 prioridades. Primeira, aumentar o número de visitantes no seu site. Segundo, aumentar o número da primeira conversão, pessoas que acessam o site e testam o programa gratuitamente, se cadastram. E terceiro, aumentar a terceira conversão, que é daquelas pessoas que se cadastraram para fazer o teste gratuito, quantas efetivamente compraram o seu produto. Então você tem 3 prioridades, que é aumentar essas 3. Porém, eu falei que prioridade é uma palavra singular. Então, o que você vai fazer? Dessas 3 prioridades que eu tenho, qual é a mais importante neste momento? Ótimo, a mais importante nesse momento é... Aí vai depender da sua análise. Poxa, estão entrando 100 pessoas e eu acredito que podem entrar 5.000. Então, a minha prioridade vai ser colocar mais pessoas no meu site. Poxa, eu acho que 10 pessoas de 100 está muito baixa essa taxa de conversão. Eu acho que eu posso melhorar a minha apresentação e motivar mais pessoas a entrarem no meu site, de se cadastrarem para fazer o teste gratuito. Ótimo, então a minha prioridade vai ser melhorar a apresentação do site para motivar a pessoa a se cadastrar no teste gratuito. Ou 3, poxa, de 10, uma está comprando, eu acredito que eu posso melhorar essa taxa de conversão. Durante esse teste gratuito, eu posso melhorar o processo para que a pessoa chegue ao final do teste gratuito mais motivada a comprar e aumentar essa taxa de conversão. Ou seja, tem 3 hipóteses aqui e baseado na sua análise, você vai chegar a uma prioridade. E vamos supor que a prioridade que você escolheu seja aumentar o tráfego do meu site. Então, tudo aquilo que você fizer, 80% do seu tempo deve ser dedicado ao aumento do tráfego no seu site. Está clara a prioridade para você. E tudo aquilo que for secundário, que não estiver levando mais pessoas para o seu site, é distração e secundário. Claro que vão ter coisas que você vai ter que fazer inevitavelmente. Você não pode ficar 100% ali trabalhando, 100% do seu tempo trabalhando em colocar pessoas no seu site. Porém, a maioria do seu tempo deveria ser dedicado a isso. E 20% responder demandas, distrações, construir branding, coisas que são importantes, mas são secundárias. O teu foco realmente é, ao longo das suas tarefas no dia, você se questionar constantemente a partir dessa clareza de prioridade, colocar mais pessoas no meu site e se questionar o seguinte:
essa atividade, isso que eu estou fazendo, está contribuindo efetivamente para aumentar o meu tráfego? Se a resposta for sim, ótimo, você está no caminho certo. Agora, se a resposta for talvez, não, na verdade, eu tenho que criar, sei lá, uma página no Facebook, eu tenho que postar, eu tenho que fazer. São coisas, como eu falei, às vezes são importantes, mas a maioria das vezes não é isso que está gerando, está construindo o meu branding, está elevando a minha autoridade. Legal, são coisas que devem ser feitas também, mas isso está conduzindo pessoas ao seu site, se essa é a sua prioridade? Se não for, joga isso lá para o final da lista. Deve ser feito, mas somente depois que a prioridade ou as tarefas mais importantes forem concluídas. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma campanha de Google Ads ou de Facebook Ads e melhorar essa campanha, fazer teste AB e aqui estou até um pouco técnico, quem não está muito nessa área de marketing digital talvez tenha uma dificuldade em compreender esses termos, mas basicamente é fazer uma campanha e analisar os resultados, melhorar essa campanha, fazer os ajustes necessários, investir mais nos anúncios que estão funcionando, tirar os anúncios que não estão funcionando e assim por diante. Se você estiver trabalhando nisso, aí sim você está avançando em relação às suas metas. E muitas vezes não tem um resultado imediato. Você faz um anúncio, você faz outro e não está surtindo efeito. Quer dizer que você não está trabalhando na tua prioridade? Sim, você está. Porque você está caminhando em melhorar os seus anúncios. E uma hora ou outra você vai acertar e isso vai ter resultado. E vai gerar público e mantendo essa taxa de conversão você vai vender mais. Posteriormente, quando você chegar num ponto que, não, agora o fluxo de pessoas visitando o meu site está adequado, agora eu vou melhorar a taxa de conversão ou assim por diante. O importante, eu usei todo esse exemplo aqui só para ilustrar. Você pode estar num contexto totalmente diferente, mas isso vale para qualquer coisa. Vendas, a cada tantas ligações, a cada tantos e-mails de cadastro eu consigo tantas ligações, a cada tantas ligações eu consigo tantas vendas. É o mesmo princípio. Tantos clientes que entram na loja, tantos compram. Então, isso aqui vale para tudo, tá? E vale também para questões que não são comerciais. O importante é você saber estabelecer essa relação de prioridade e resultados para o trabalho que você realiza, qualquer que ele seja. Então, por fim, eu vou deixar uma última pergunta para ajudar você a ter mais clareza de qual é a sua prioridade no momento. E a pergunta é bem simples. Quando você chega... Essa pergunta é do Tim Ferriss, um autor americano que eu gosto bastante. E essa pergunta ela é muito interessante. Ela é simples, mas ela é extremamente poderosa e ajuda bastante nessa questão de identificar aquilo que realmente importa e daquilo que é secundário. A pergunta é a seguinte. Quando você chega para trabalhar de manhã, você se pergunta: se eu pudesse trabalhar somente 2 horas hoje, o que eu faria? Ou seja, normalmente as pessoas trabalham aqui, vamos colocar só para ilustrar, 8 horas. Ótimo, então você trabalha 8 horas por dia. Se hoje você só pudesse trabalhar 2 horas, o que você faria nessas 2 horas? A resposta a essa pergunta vai ser um forte indicativo de qual é a sua prioridade e aonde você deveria concentrar os seus esforços. Então, para finalizar, fica essa reflexão sobre a palavra prioridade, singular, sobre o preço que a gente paga por caminhar sem ter essa clareza de prioridades, gasta toda a nossa energia, gasta o nosso tempo e não chega a lugar nenhum. O papel do líder nas empresas em ajudar os colaboradores em ter clareza de qual é a prioridade no momento e em ele próprio ser um exemplo de ser uma pessoa que tem clareza cristalina e absoluta de qual é a sua prioridade e qual é a prioridade que ele espera dos seus liderados. A questão de movimento não é progresso. Não adianta você se esforçar e fazer um monte de coisa e trabalhar um monte de horas se você estiver trabalhando nas coisas erradas. Você deve ter efetividade nas suas ações e deve ser produtivo. Produtividade quando você está trabalhando nas suas prioridades ou na sua prioridade
e ocupar o tempo é criar a ilusão, realizar um monte de tarefas para você ter a sensação de que está produzindo, de que você trabalhou muitas horas, de que você riscou várias tarefas do seu caderninho, mas muitas vezes não chegou a lugar nenhum. Então se questione, se freie sempre. Aquilo que eu estou fazendo agora está me conduzindo de uma maneira efetiva, eficaz, aonde eu quero chegar? Está me conduzindo rumo aos meus objetivos ou não? E a partir disso, pare, saia do modo automático. Não comece a trabalhar sem antes parar um instante, planejar o seu dia e obter a clareza de qual é a sua prioridade. Você vai ver que o seu trabalho vai render muito mais. Cada hora de trabalho sua vai valer por 10 equivalentes àquela hora no modo automático, no modo reativo e respondendo a uma série de demandas. E lembrando, você não pode trabalhar 100% do tempo na sua prioridade porque há demandas externas e eu compreendo que haja isso. Agora, se você está, na maioria do tempo, só respondendo demandas, apagando incêndios, correndo atrás de urgências e não está trabalhando na sua prioridade ou não está avançando em direção a nenhuma meta, alguma coisa deve estar errado. Alguma coisa está errada e deve ser revista. Então, movimento não é progresso, prioridade é uma palavra singular e lembre-se de sair desse modo automático, planejar e não trabalhar sem antes ter clareza de qual é a sua prioridade. Espero que você tenha gostado desse vídeo que ficou mais longo que o habitual, mas é porque é um tema riquíssimo e que vale a pena. Ficou até uma mini palestra aqui, estou vendo a duração. E se você chegou até aqui, eu agradeço por você ficar comigo até o final desse vídeo. Isso mostra que você está buscando se desenvolver, você está buscando conteúdos nessa área. Então eu convido você a se inscrever no meu canal, porque eu vou sempre buscar postar vídeos nesse universo do desenvolvimento pessoal, coaching, PNL, produtividade, motivação, autoconhecimento e tantos outros temas afins. Peço também que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que pode ser útil. Ative o sininho das notificações aí para você também receber cada vez que um vídeo meu for postado. E se quiser conhecer mais do meu trabalho, acesse paulomachado.com. Mais uma vez, obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!